De volta à terceira parte do nosso programa Economia e Negócios, e para este bloco vamos analisar um tema muito importante que é o mercado da estatística. Juntos vamos viajar com a Ipsos Moçambique para estatísticas e estudo de mercados. Em estudo contamos com o diretor-geral da empresa Ipsos Moçambique, Jaime Fernandes. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Economia e Negócios. Para quem não conhece mesmo a Ipsos, sabemos que está em Moçambique desde 2003, há uma presença também em mais de 90 países, sei que é. Quais são os serviços que vocês oferecem ao mercado, tanto em Moçambique como a nível geral? Bem, antes de mais, boa noite, muito obrigado pelo convite de estar neste prestigiado programa. Gostaria primeiro de explicar um pouco, ou informar que a Ipsos é uma empresa internacional, como disse, que está presente em mais de 90 países a nível mundial. No fundo é uma empresa de pesquisa, de mercado e pesquisa social. Está também igualmente em África, em variedíssimos países, já desde a década de 80 e, como disse, e bem, desde 2003 em Moçambique. Contamos com cerca de 300 colaboradores espalhados por todas as províncias a nível nacional. No fundo, o que fazemos é recolher, analisar informação para, no fundo, auxiliarmos os nossos clientes na tomada de decisão. Portanto, nomeadamente através de entrevistas à população, de entrevistas pessoais ou outras técnicas de recolha. Recolhemos essa informação, analisamos de variadíssimas formas e depois, face ao briefing ou face aos objetivos do cliente, depois fornecemos informações de caráter estratégico, tático, em tempo útil, que sejam accionáveis, que sejam impactantes, quer no negócio dos clientes, no que diz respeito ao setor privado, ou no que diz respeito às organizações não governamentais, as ONGs, que na maioria das vezes têm como objetivo o desenvolvimento do país em diversas áreas, e então a informação que fornecemos tem como objetivo conseguir atingir esse objetivo de desenvolver o país. E qual a importância dos dados estatísticos para uma empresa? É fundamental, portanto, sem informação credível não é possível tomar decisões. Portanto, nomeadamente em Moçambique tem crescido relativamente nos últimos anos e tem havido um foco mais em África devido ao desaceleramento das economias mundiais. Moçambique, pelas razões que conhecemos, portanto, devido aos recursos naturais, nomeadamente o gás e, porventura, o petróleo, tem atraído bastante atenção internacional e de investimento estrangeiro. E espera-se que isso desenvolva o país e que a população também beneficie disso e que o poder de compra aumente através da redução da pobreza e não só. E dessa forma as empresas precisam de conhecer o consumidor moçambicano. Portanto, se o consumidor moçambicano tem vindo a ter e vai ter mais poder de compra, as empresas têm que perceber o que é que os moçambicanos pensam das suas marcas, o que é que produtos querem comprar, porquê, principalmente para poderem tomar decisões e adaptarem a sua oferta face ao consumidor e face à concorrência. Quando falamos das estatísticas, uma das questões que sempre se levanta é a fiabilidade destes mesmos dados apresentados. Como vocês lidam com essa situação? Pois, a questão da margem do erro da estatística. Pronto, essa é uma questão que por vezes surge, mas penso que não seja um problema. Portanto, estudos de mercado, pesquisa de mercado já existe há mais de 100 anos. Começou quando, antes de uma sondagem, antes de uma eleição política nos Estados Unidos, se fez uma sondagem antes e constatou-se que os resultados da sondagem política correspondiam aos resultados efetivos da eleição, que não havia uma diferença entre os dois. E então começou-se a acreditar que, fazendo sondagens também relativamente ao mundo dos negócios, que também os resultados também iam corresponder aos resultados reais de consumo, de comportamentos de consumo, etc, etc. Portanto,
Já em todos os países no mundo se faz, há 100 anos, é um mercado de 30 bilhões de dólares a nível mundial, portanto, por alguma razão, as empresas investem. Portanto, é um mercado credível. Depois, as leis da estatística, como o Edson disse muito bem, também contribuem para a credibilidade da estatística, ou seja, se todos os procedimentos de seleção das amostras, nomeadamente os procedimentos aleatórios, se forem respeitados dentro de uma certa margem de erro, os resultados são credíveis. E depois tem a questão do controle de qualidade, obviamente. Por exemplo, no nosso caso, todas as entrevistas são realizadas através de smartphones, ou seja, quando um entrevistador está a entrevistar alguém, utiliza um telefone, um smartphone com o aplicativo da Y, onde vai registrando a informação e a entrevista é regravada. É feito um controle de qualidade depois na Ipsos, onde todas as entrevistas são ouvidas para garantir que foram feitas e foram bem feitas também. Por outro lado, também existe o controle de GPS dos smartphones, portanto, também é possível verificar a localização do entrevistador para assim verificar também a fiabilidade da entrevista propriamente dita. Portanto, podemos garantir que a qualidade dos dados é real. E quando se fala mesmo da recolha de dados, estamos num contexto de pandemia, acredito que a pesquisa já não é presencial. Como é que a Ipsos está-se a reinventar para, de fato, fazer essa recolha de dados de pesquisa? E como é que tem sido a relação da sondagem entre as empresas? Há algumas empresas que acabam duvidando de alguns dados apresentados? Não, penso que isso não nos tem assolado. Mas, em primeiro lugar, respondendo à pergunta, desde há um ano, a pandemia já dura algum tempo, e parece estar para ficar, pelo menos nos próximos tempos. Portanto, rapidamente tivemos que nos adaptar no princípio de 2020 para evitar, em primeiro lugar, a segurança das pessoas envolvidas na pesquisa, portanto, os entrevistadores, os entrevistados. Portanto, existem regras, existe um protocolo bastante, diria, rigoroso para evitar o contágio, nomeadamente as máscaras, viseiras, o álcool para desinfetar as mãos, uma distância de segurança e outras medidas. Portanto, não existem medidas governamentais que impeçam esse tipo de entrevista, a não serem em aglomerados de várias pessoas no mesmo local. Portanto, a pesquisa não está interdita. Portanto, continua e não foi muito afetada até pela crise económica, aliás. E isso responde à segunda parte da sua pergunta. Tem vindo está mais ou menos estável, aos mesmos níveis do ano passado, e tem suscitado muita curiosidade, porque as empresas, nomeadamente, precisam de saber como é que os consumidores têm sido afetados, não é? O que é que reduziu o poder de compra por causa da questão dos mercados informais que constituem a maioria da economia moçambicana. Portanto, quanto reduziu, portanto, as empresas têm que continuar a vender, tiveram que nos perguntar a nós, Ipsos, como é que se vende a um consumidor na época Covid, por exemplo. No caso das ONGs, tem havido também os programas de desenvolvimento têm-se direcionado bastante para a assistência social. Portanto, tem havido muito interesse por parte das mesmas em perceber qual o impacto que tem tido na população. E, de facto, tem havido uma redução, tem havido um impacto muito grande, não tanto ao nível da saúde, como sabemos pelos recentes números que têm sido divulgados, mas o impacto socioeconómico tem sido bastante significativo em algumas áreas e então as ONGs têm procurado perceber quem tem sido afetado, como tem sido afetado e quais são as soluções que podem ser tomadas para ajudar a nossa população. No fundo é isso. Bom, no meio disto tudo temos o crescimento do uso da internet. Qual a avaliação que faz? E também as novas tendências do mercado. Tem havido dados fascinantes ultimamente, não só por causa do Covid, mas por outros fatores. O ano passado assistimos a um crescimento enorme das audiências televisivas quando surgiu a pandemia. Ao mesmo tempo, a internet,
segundo as nossas pesquisas de audiência, chegou quase aos níveis das audiências de televisão, que é o principal meio consumido, com 55% em média diária, enquanto que a internet quase que chegou a esses níveis, apesar do consumo ser completamente diferente. Não é? Portanto, pode-se considerar uma ameaça às televisões ou não? Para já não. Mas penso que talvez daqui a algum tempo sim, porque o consumo de televisão está mais estabilizado, está muito enraizado na população, é de facto um meio preferencial, enquanto que a internet ainda precisa de dispositivos que nem toda a gente tem, apesar dos smartphones terem sido... A posse de smartphones ter evoluído bastante nos últimos anos. Mas de qualquer maneira é preciso o dispositivo, com o computador também igualmente, assim como fundos, não é? Ou seja, tem que haver poder de compra para poder comprar o crédito, como é mencionado pelas pessoas para poder consumir, e isso nem sempre, as operadoras nem sempre têm os preços mais apetecíveis, entre aspas, apesar de ultimamente haver novas ofertas, obviamente, que têm ajudado a aumentar o consumo. Bom, há esse fraco crescimento da internet, para já numa ameaça, como bem disse, no futuro pode ser uma ameaça. É possível jogar com os dois lados? Como é que as duas plataformas podem conviver juntos no mercado? Uma pode ser uma componente complementar da outra, pode não se ver aqui como adversários, mas sim um complementar o outro. Já são. Portanto, a Miramar, por exemplo, já divulga pelas redes sociais e não só vários conteúdos, não é? Não é sabido. Depois, então, é possível explorar as duas plataformas? Ok. Sim. Portanto, a televisão é um meio passivo. Nós temos visto, por exemplo, nas pesquisas de publicidade, que tem um efeito mais ou menos hipnotizante, entre aspas, e as publicidades, de facto, temos visto que existe uma grande correlação entre a publicidade e as vendas das empresas. Nós estudamos isso frequentemente. E é um meio que uma grande percentagem da população, principalmente nos meios urbanos, tem e consome frequentemente, e principalmente no horário prime time, a partir das 18 horas até às 22. A internet é um pouco diferente, é consumida ao longo do dia, há um consumo muito grande das redes sociais, WhatsApp, Facebook, principalmente em Moçambique, não, YouTube também de alguma forma. Mas é um consumo mais interativo, portanto não tem o mesmo efeito que tem a televisão, que é mais passivo que a internet. Portanto, provavelmente, não tenho uma bola de cristal, mas provavelmente a internet vai continuar a ganhar espaço, se olharmos para outros países mais desenvolvidos em que isso aconteceu, vai continuar a ganhar espaço em Moçambique, assim que o poder de compra e o conhecimento da população continua a aumentar. Aumentou principalmente em Maputo, nos jovens. Os jovens utilizam a internet o dia todo, os grupos socioeconómicos mais elevados também a utilizam. A população em geral no resto do país não utiliza tanto com o mesmo nível. Portanto, de certeza a internet vai aumentar. Mas a televisão eu penso que também continua a existir, portanto acho que a Miramar não tem que ficar preocupada com isso. Mas olhando para essa evolução da tecnologia, fosse para fazer uma comparação ao nível regional, em que ponto Moçambique pode se encontrar aqui? Temos capacidade de ombrear com os outros países da região? Falamos particularmente da África do Sul, que é a economia gigante aqui na região. Há possibilidade, de fato, de ombrearmos com essas economias no campo de globalização? Acho que a tal questão da integração regional que tanto se fala. Em relação à África do Sul, acho que o caminho ainda é muito longo. Não é? Portanto, estamos a falar de uma economia que, segundo nos últimos anos, apesar de estarem decrescendo, superava os 500 bilhões de dólares, salvo erro, a última vez que verifiquei. Portanto, enquanto Moçambique tem, se bem me lembro, na volta dos 14 bilhões. Portanto, são 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares, ok.
Portanto, a distância é bastante grande. Portanto, eu acho que isso não é um objetivo a curto, médio ou prazo. Portanto, agora temos é que jogar com as nossas potencialidades. Não é? Portanto, acho que o Moçambique tem um potencial enorme. Tem um território extenso, a agricultura tem um imenso potencial, o turismo acho que é completamente ainda desaproveitado. Temos uma população extremamente jovem também, que necessita de ser apoiada, nomeadamente ao nível da educação. Acho que a chave está mesmo na educação da população, acho que deve haver mais investimento nessa área. Pronto, para não mencionar também os recursos naturais, não me queria repetir nessa matéria, mas essa também será uma alavanca de desenvolvimento que podemos utilizar não para chegar ao nível da África do Sul para já, mas se calhar para chegar aos níveis, por exemplo, do Quénia, que é uma das principais economias, ou não diria também a Nigéria, que é também outra, ao par da África do Sul, uma das maiores economias africanas. Mas penso na região, acho que podemos ultrapassar outras economias, talvez a Tanzânia, a Uganda, quem sabe. Portanto, acho que sim. Muito bem, Jaime Fernandes, de fato foi uma entrevista bastante interessante. Estamos aqui a conversar com o Jaime Fernandes, que é diretor da Ipsos Moçambique, uma empresa com uma larga experiência de mercado no campo estatístico e de mercados, faz aqui, entre várias coisas, estudos de audiência. Vamos a um brevíssimo intervalo, caro espectador, voltamos já a seguir com mais atualidade econômica aqui no programa Economia e Negócios.